Período e o contradomínio da função y é igual a seno de x menos cosseno de x ao quadrado. Não pretendemos determinar o período e o contradomínio da função. Ok? Então, quando nós podemos ver isto aqui, podemos resolver da seguinte forma. Temos aqui quadrado de uma diferença. Ok? Então, quando nós temos quadrado de uma diferença, sabe-se que vamos ter aqui o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, vamos implementar aqui o caso notável. Então, passamos a ter o seguinte. Y vai ser o quê? O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, que é seno de x, vezes o segundo, que é cosseno de x, mais o segundo ao quadrado. Então, pela equação fundamental da trigonometria, sabe-se que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, temos aqui seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Então, podemos fazer a respectiva transformação. 1, ok? Isto vai dar 1. Menos 2 vezes o seno de x cosseno de x. Ok? Temos aí mais uma identidade trigonométrica que diz o seguinte. Seno de 2x, ok? Vai ser igual a 2 seno de x cosseno de x. Então, temos aqui essa expressão. Então, podemos fazer a respectiva substituição. Então, passamos a ter o seguinte. Y vai ser o quê? 1 menos seno de 2x. Então, temos aqui a nova função. Então, desta feita, fica mais fácil de determinar aquilo que vai ser o contradomínio e o período, ok? Então, começando com o período, ok? Sim, podemos começar com o período. Então, sempre que nós tivermos uma função do tipo seno, ok? Sempre tivermos uma função do tipo seno. Então, o período vai ser igual ao quê? A 2π sobre o A. Quando nós tivermos algo parecido com seno de AX, ok? Onde o A representa o coeficiente, obviamente. Então, olhando para essa expressão, temos aqui como coeficiente 2. Logo, vamos ter que o período vai ser 2π sobre 2. Logo, vamos ter aqui π segundos. Nós já resolvemos o período, falta o contradomínio da função. Agora, sempre que tivermos contradomínio de uma função do tipo seno, ok? Se nós tivermos, por exemplo, o seno sabe-se que tem como contradomínio da função de menos 1, ok? Seno de x até 1, certo? Então, esse é o contradomínio da função y igual a seno de x. Então, não importando aquilo que vai ser o quê? O coeficiente, sempre vamos ter esse contradomínio da função, ok? Então, não importando, então, nós podemos acrescentar o seguinte. Menos 1 menor ao quadrado seno de 2x menor ou igual a 1. Então, continuamos com o mesmo contradomínio. Então, avançando, podemos introduzir aqui, temos 1 menos, ok? Temos aqui 1 menos o seno de x. Então, para colocarmos 1 menos seno de x, então temos aqui 1 menos o seno de x. Qual era o seno de x? Nesse caso, era o 1. Então, 1 menos essa expressão. Ou, antes disso, podemos fazer o seguinte. Podemos introduzir aqui o menos seno de 2x, ok? Então, aqui já isso é importante. Então, temos aqui menos seno de x. Para tal, podemos multiplicar ambos membros por menos 1. Menos vezes menos, mais. Sabe-se que quando multiplicamos ambos membros por menos 1, então mudamos o sentido de desigualdade, ok? Então, temos aqui menos seno de 2x e também vamos mudar o sentido de desigualdade. Aqui passamos a ter menos 1. Depois temos 1, né? Então, aqui passamos a ter o que? 1 mais, ok? Sabe-se que o mais não vai ter aquela influência quando se trata de multiplicação, ok? É como se fosse algo neutro. Então, passamos a ter aqui 1 mais 1 maior ou igual. Temos aqui 1 mais essa expressão. Obviamente, vamos ter o que? 1 menos seno de 2x. E aqui vamos ter o que? 1 mais essa expressão. Ficamos com 1 menos 1. Logo, aquele que vai ser o contradomínio vai ser aqui 2 maior ou igual a 1 menos seno de 2x, que é exatamente esta função, maior ou igual a 0. Então, nosso contradomínio desta função, vamos partir do que? Do 0 até 2, ok? Então, assim, já fizemos o número 13. Vamos ao número 14. Ok. O que é que diz o número 14? Então, temos notado o seguinte, que
Muitas pessoas visualizam os vídeos da CAD Service, Centro Académico de Salar, mas não se subscrevem no canal. Temos visto isso mas muitas pessoas, ok? Então agradecemos que subscrevessem no canal e partilhassem os vídeos para que nós possamos crescer juntamente convosco. Vocês realizam os vossos sonhos, nós também vamos realizar aqueles que são os nossos sonhos. Então vamos a isso. Número 14, o que é que diz? Número 14 diz o seguinte: em que domínio da função de variação do argumento x, a função f de x é igual a x ao quadrado, admite a sua inversa. Temos aqui a inversa desta função quadrática, ok? Então, qual vai ser a função inversa aqui? Tal que os gráficos destas funções interceptam-se em dois pontos. Então, vamos começar. Se nós precisamos da função inversa desta, sabe-se que para encontrarmos aquela que vai ser a função inversa, nós precisamos como primeiro passo, substituir onde nós temos x por y e onde nós temos y por x. Então, esse é o primeiro passo. Então, vamos a isso. Tínhamos y aqui, colocamos x. Tínhamos x aqui, colocamos y. Ok? E o próximo passo consiste no isolamento do y. Ok? Então, precisamos de isolar o y. Temos aqui y quadrado igual a x. Obviamente que nós vamos passar a ter aqui y vai ser igual a quê? Mais ou menos, temos aqui raiz quadrada. Obviamente que o 2 pontos passa a ser um índice raiz quadrada de x. Então, essa que vai ser a função inversa daquela função quadrática. Ok, feito isto, nós podemos desenhar as duas funções. O método gráfico continua sendo o melhor de todos. Não, vamos persistir ou continuar com aquele que vai ser o método gráfico. Então, se nós tivermos uma equação desse tipo aqui, sabe-se que aqui o zero da função e ordenando na origem vão ser zero, ok? E quando nós tivermos aqui menos 1, e se nós tivermos 1, obviamente que vamos ter aqui 1, certo? E se for 2, obviamente vamos ter um valor ainda maior, 4. E se for menos 2 também passamos a ter o mesmo valor, 4. Nesse caso, o valor da imagem. Então, sabe-se que esta função quadrada é uma função par, ok? Então, temos aqui uma função par. É uma função deste tipo. Então, temos algo parecido com isto. Essa é a nossa função f de x igual a x ao quadrado. Precisamos desta função. O que nós primeiro devemos fazer? Temos que perceber qual é que vai ser o domínio desta função. Temos aqui, primeiro, sempre devemos radicais. Devemos prestar atenção no índice. Se o índice for ímpar, então o domínio da função vai ser x pertence a todos os números reais. Então não há de haver nenhuma restrição. Agora, neste caso aqui, o índice é par. Então, sendo o índice par, então este radical não pode admitir valores negativos, ok? Então, logo, o domínio desta função é tal que o radicando não deve admitir valores negativos. Logo, o ponto de partida vai ser x igual a zero. Quando nós tivermos aqui x igual a zero, temos que y também vai ser igual a zero, raiz quadrada de zero. E se for 1, temos raiz quadrada de 1, obviamente vamos ter aqui 1, então vai interceptar exatamente naquele ponto. E se for 2, ficamos com uma raiz imperfeita. 4 mais ou menos nessa região, raiz quadrada de 4, vamos ter aqui 2. Então assim nós podemos traçar mais ou menos aquele que vai ser o gráfico da função inversa, igual a raiz de x. Então temos algo parecido com isto aqui. Lembrando que esta função não pode admitir valores negativos. Estamos esperando que um índice par. Ok, então esta que vai ser a função, aquele que vai ser o domínio de interseção. Uma vez que esses dois gráficos interceptam-se em dois pontos, então partimos exatamente deste ponto, x igual a zero, ok? Então vamos partir do zero até ao mais infinito, ok? Então até ao mais infinito. Assim já fizemos aquele que vai ser o número 14. Ok. Vamos aí ao número 15. O que diz o número 15? Então, um momento só. Então, eu sempre apago porque eu sei que quando vocês precisarem de algo, é só recuar o vídeo. Então, é tudo digital. Então, vamos fazer o bom uso desta plataforma. Então, eu não preciso de você vos dar um determinado tempo para vocês copiarem, ok? Porque eu sei que vocês vão copiar no mesmo, se precisarem de copiar, mas penso que a explicação tem sido muito clara. Então, não há necessidade de vocês copiarem isto, é só vocês compreenderem e
resolver exercícios, sempre resolvendo exercícios para que possam admitir a Universidade de Dortmundiana. Ok, temos aqui logaritmo na base 2 de seno de x ao quadrado sobre x ao quadrado, sendo que o a vai ser o quê? Raiz quadrada de π sobre 2. Então, obviamente, em qualquer limite, o primeiro passo, inclusive no vídeo anterior nós falamos disso, parte 2 é sempre a substituição. Então, temos que ir x tende a. Então, obviamente, vamos ter aqui, primeiro quando x tende, o a, nesse caso, é raiz quadrada de π sobre 2. Então, sempre que vocês tiverem logaritmo, então, o melhor que vocês podem aplicar é tirar esse logaritmo, passar a multiplicar. Então, esse logaritmo na base 2 deve passar a multiplicar. Nesse caso, passamos a ter, vamos passar a ter como radical, como logaritmando o limite, ok? Um momento só. Então, algo aqui caiu. Ok. Vamos dar continuidade. Temos aqui seno de x ao quadrado sobre x ao quadrado. Então, primeiro, o que é que nós devemos fazer? Vamos trabalhar com a substituição desse limite e percebermos se vamos obter uma indeterminação ou não. Temos aqui seno, então o x nesse caso é raiz quadrada de π sobre 2, isso tudo, elevado a 2 sobre raiz quadrada de π sobre 2, que é o x elevado a 2. Então podemos simplificar o 2 com índice e o 2 também com índice. Ficamos com seno de π sobre 2, ou seja, seno de 90 graus. Então sabe-se que seno, temos aqui seno sem sono, então sem sono a pessoa pode exercer qualquer atividade parada. Agora, quando a pessoa exerce qualquer atividade parada, por exemplo, suponhamos que a pessoa quer cozinhar, então a pessoa cozinha, então pode cozinhar muito bem, então vai obter um resultado positivo. Mas também pode cozinhar mal. Então quando cozinha mal tem aqui um resultado negativo. Agora a pessoa está sem sono, seno nesse caso, sem sono e dorme. Então obviamente que não consegue. Pelo menos em alguns minutos não vai conseguir dormir. Só depois de determinado tempo, quando pode conseguir. Então temos aqui 0 graus, 90 graus, o π sobre 2, 180 graus, 270 graus, ok? 360 graus. Então, por exemplo, seno de 360 graus vai ser igual a 0. Seno de 270 graus, menos 1. Seno de 180 graus, 0. E seno de 90, que é π sobre 2, 1. Então, passamos a ter aqui 1 sobre π sobre 2. Obviamente, isto aqui não faz parte de nenhuma indeterminação. Então, mantém-se a primeira fração e multiplica-se com o inverso da segunda. Então, passamos a ter 2 sobre π. Isso vai ser igual ao quê? A 2 sobre π. Então, 2 sobre π, passamos a ter o quê? Logaritmo do resultado do limite, que é 2 sobre π. 2 sobre π na base 2. Então, aplicando aquela propriedade dos logaritmos, quando estivermos aqui o quociente, então logaritmo de 2 na base 2 menos logaritmo de π também na base 2. Então, logaritmo de um número na mesma base, temos aqui 1 menos logaritmo de π na base 2. Assim resolvemos o número 15. Espero que tenham compreendido. Ok?